Olá, gente. Meu nome é Bruno Oliveira Vasconcelos. Sou graduado e pós-graduado em História. Estou aqui para falar um pouco sobre arqueologia, especificamente arqueologia na Veracruz. Para eu chegar a esse ponto, eu gostaria de falar alguns conceitos que eu acho pertinentes para poder vocês entenderem o que é essa área de conhecimento científico que é a arqueologia. A arqueologia no Brasil, ela tem como um dos pontos a Amazônia. Lá no século XIX vai se iniciar os estudos, as pessoas vão olhar com mais detalhes os fragmentos que são achados nas margens dos rios, porém são estudos ainda que tinham muito equívocos. No século XX, aí sim, os estudos arqueológicos têm um olhar mais técnico, através dos arqueólogos. Nós temos alguns arqueólogos que ajudaram a iniciar esses estudos, que são Anna Roosevelt, Latrap e Betty Messer. A contribuição da arqueologia na Amazônia, ela vem ajudar em certos equívocos que foram por muito tempo e ainda continuam sendo afirmados quando se pensa em populações antigas que viveram na nossa Amazônia. A arqueologia ela faz esses estudos e comprovam para a gente que antes da chegada do colonizador, antes da chegada do homem branco, havia grandes populações vivendo em toda a região da Amazônia, cada um com suas etnias, com diferentes línguas, mas que havia. O que aconteceu é que o colonizador chegou na região da Amazônia. Para ele povoar, ele teve que despovoar aqueles que já viviam aqui. Quando ele teve que despovoar, ele teve que dizimar essas populações, diretamente, matando ou trazendo as doenças. O que aconteceu com as populações originárias, ou eles tiveram que lutar, resistir ou fugir para poder sobreviver. Quando nós estudamos história na escola, os estudos históricos são divididos em datações, em períodos. Nós temos lá a dita pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. É afirmado dizer pré-história? Eu digo que não. Para quem quiser continuar falando esse termo, tudo bem. Mas para mim, que trabalho com história, eu acho o termo pré-história equivocado e preconceituoso, além do que é um termo eurocêntrico. O que vem a ser algo pré? Pré é antes. Então, antes da história existia algo. E o que vem ser um objeto de medidor do que separa o que é história do que não é história? Para a lógica eurocêntrica, o objeto medidor é a escrita. A partir que o colonizador bate o pé no solo brasileiro ou em qualquer solo que ele venha pisar, ali se inicia a história, porque ele está registrando. Se eu for pensar nisso, então a história só vai se iniciar a partir que o europeu pisa. Mas nós compreendemos que aonde há populações humanas, ali houve e acontece história. Algumas populações desenvolveram escrita, outras não desenvolveram escrita. As que desenvolveram escrita deixaram a sua história. Porém, se for para olhar na lógica eurocêntrica, a escrita que tem que ser oficializada como história é a escrita greco-romana. E a gente sabe que é um termo totalmente que já não é usado pelos arqueólogos. Você vai encontrar, quando você for ler um livro de arqueologia, você não vai encontrar a palavra pré-história. Você vai encontrar a palavra pré-colonização ou história antiga da Amazônia, que são os termos mais adequados, que mais uma vez eu digo, aonde há populações humanas, ali há história acontecendo. Aqui na Veracruz houve uma história antiga
do lugar, né? Os achados arqueológicos são os objetos de estudo para se compreender como viveu essas pessoas que habitaram esse lugar, né? Não há escrita, mas há objetos arqueológicos, há o solo, há os próprios esqueletos humanos. Tudo isso serve para ser analisado e montar um quebra-cabeça que é a história dessas populações antigas. Quando eu olho arqueologia na Amazônia, eu também preciso saber me dividir cronologicamente. As mais que a gente ouve se falar nessa área é o período Pocó, né, que é um período mais antigo que tem, e o período Conduri. Não são os únicos, há outros, mas são a qual a gente mais encontra artigos científicos discutindo sobre esses períodos. Como eu disse, a arqueologia ela se divide em alguns períodos, e esses períodos é que vai ajudar a eu dividir. Isso pertence a isso pertence àquilo e isso pertence àquilo. O primeiro estudo sobre as cerâmicas da Amazônia se dá nas mais antigas. E essas mais antigas elas pertencem às cerâmicas do período Pocó. Elas sim foram as primeiras cerâmicas produzidas nas margens dos rios da Amazônia, as cerâmicas Pocó. Elas são cerâmicas a qual há um estilo de produção, há os incisos, há os pontilhados, e você vai encontrar ela a partir de 1 metro de profundidade da escavação do solo. Dito sobre o período Pocó, que foi o primeiro estilo de cerâmica a ser produzido na Amazônia, vem os outros períodos. Eu poderia falar desses outros períodos, mas eu vou me atentar mais ao período Conduri, que é um estilo de cerâmica que é produzido em grande parte nas margens dos rios da Amazônia, né? Vai influenciar outras etnias, esse tipo de produção, né? A palavra Conduri vem de uma etnia indígena que viveu na Amazônia, que são os Conduris. Eles vão ter esse tipo de uma cultura muito forte na cerâmica, e essa cultura deles vai influenciar outras etnias na produção e no estilo de cerâmicas deles. Aqui na Veracruz nós encontramos fragmentos de cerâmicas e o estilo dela nos leva a crer que ela tem influências desse período Conduri. Porque os Conduris, através da sua cultura da cerâmica, eles vão ter contato com outras etnias. Essas outras etnias vão absorver a cultura deles e vão levar para outros lugares. Nós estamos falando de uma região que é o Baixo Amazonas. O Baixo Amazonas foi uma região do período da história antiga da Amazônia, ou história pré-colonial da Amazônia. Essa região era uma região comercial, né? Uma região de muitas passagens, né? Uns iam, uns voltavam, uns iam embora, mas com essa ida e vinda havia o contato de uma cultura com outra e isso influenciava. É por isso que eu digo que na Veracruz esses achados arqueológicos, na sua maioria, ela tem a aparência de uma influência Conduri. Vale lembrar que aonde é encontrado fragmentos de cerâmica, sempre junto delas há vestígios de terra preta. O que é a terra preta? A terra preta, ela é um tipo de solo a qual populações humanas elas transformaram, elas conseguiram manipular o solo e deixar essa característica que ela é, né? Essa pigmentação escura. E ela é um tipo de terra fértil. Isso você encontra em qualquer quintal de dona de casa, né? Quintal lá da dona Iracema, quintal que é da dona Isabel, você encontra terras pretas que são propícias para plantio. Por quê? Porque ela foi manipulada.
quando se fala sobre um olhar científico, registros, livros, artigos sobre a história da arqueologia no nosso município de Maués, infelizmente nós não encontramos nada. Você pode vasculhar no Google, você não vai encontrar um estudo específico sobre a arqueologia em Maués, sobre arqueologia na Veracruz. E olha que Maués é um sítio arqueológico. O museu, ele cai muito bem para nós que estudamos e gostamos de história. O museu, ele vem para guardar essas peças arqueológicas, conservar e preservar e fazer com que a população, tanto da cidade como as comunidades vizinhas e os comunitários do lugar, possam aprender a história da arqueologia, desses vestígios arqueológicos que são encontrados em toda a ilha. Então, quando a IACI ela me convida, ela faz esse convite para que eu possa fazer parte dessa equipe que é o museu, eu fiquei super feliz e fiquei também feliz de saber que esse projeto que ela implementou, que a estrutura do museu, vem da vontade da mãe dela, né? Vem da vontade desde o tempo que ela guardava, da mãe dela quando ela guardava as peças arqueológicas. E a Yaci simplesmente ela concretizou esse sonho que era da mãe dela. Então Yaci, a dona Iracema, os comunitários estão de parabéns. No dia da inauguração foi um dia muito prazeroso de fazer parte, porque eu consegui ver jovens, adultos, os mais velhos fazendo parte dessa inauguração, principalmente os jovens, né, participando da programação do dia da inauguração. E aí, o museu está aí para visitação. Felizmente, hoje em dia veio a pandemia, questão de visitação está proibido, mas quando tudo isso normalizar, nós vamos voltar à rotina. Espero que tanto os professores da rede municipal, os professores da rede estadual, os professores de escolas particulares possam fazer projetos de visitação dos seus alunos e também não somente escolas, mas também a comunidade em geral, né? Todo tipo de classe social, trabalhadores, tudo que possam vir visitar o Museu Arqueológico para aprender uma história, como diz o lá no Chueco, uma história tão antiga que infelizmente pouco se fala, mas que é muito importante para a nossa vida. Estamos aqui então no museu, vou mostrar um pouco sobre algumas peças, mas antes eu gostaria de falar para vocês algumas questões de tradições e fases que são organizadas pelos arqueólogos, pela arqueologia. Nós temos como tradições a tradição policroma, que é uma tradição a qual nós encontramos dentro dela o estilo marajoara. Depois nós temos a tradição inciso ponteado. Dentro dessa tradição nós encontramos o estilo condori e o estilo santarém. Depois nós temos a tradição rachurado zonado. A próxima, a tradição borda incisa ou barrancoide da Amazônia. E mais uma é a tradição tupi-guarani. Todas essas tradições vão apresentar um estilo de cerâmica, né? Hoje, aqui no museu, nós temos várias peças de cerâmicas, a qual umas dessas têm características iguais e outras
características diferentes. É justamente isso que eu vou tentar mostrar para vocês, o que nós fizemos de análise sobre as cerâmicas que são encontradas, principalmente no estilo e fase Conduri. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês algumas cerâmicas que têm características da fase Conduri. Conduri foi uma fase, um estilo de cerâmica que tem como datação de 1250 a 1650. Antes dessa fase, nós temos outras fases, uma delas a Pocó, mas nós não vamos nos prender muito a essa fase. Vamos na Conduri, a qual eu vou explanar aqui para vocês. A característica da cerâmica Conduri é justamente por ela estar na tradição inciso ponteado. O nome já diz, incisos são cortes, e os ponteados, que nós podemos ver nessas peças de cerâmicas. Os pequenos filetes, os incisos e a presença marcante de ponteados nas cerâmicas, ou se não, a presença de incisos. Esses filetes e esses pontilhados que são feitos, eles eram feitos através de pontas. Por exemplo, os pontilhados eram feitos com pontas finas, dependendo do tamanho dos pontilhados que eles queriam fazer, iria usar um filete mais grosso ou um filete mais fino. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre as figuras, os rostos, que são chamados de figuras zoomorfas, né, que tem característica de animais, ou figuras antropomorfas, que têm as características de rosto humano. A característica desse rosto você vai observar através do formato dos olhos, da boca e do nariz. Estou falando do estilo Conduri. Então, você consegue perceber isso através do formato. Aqui nós conseguimos então ver três peças, e como nós estamos falando de olho, nós conseguimos ver três tipos de olhos. O primeiro, a do meio, que é o morcego, formato de um morcego. O olho dele somente é um filete, não tem nada, não tem nenhuma borda ao lado do olho, somente é um afiletado com um tipo de ponta fina, ponta média, vamos dizer assim. Ao lado nós temos outro formato de olho, que é do estilo Conduri, que é já feito com dois tipos de ponta, a ponta oca e a ponta fina, para dar o meio do olho. E a última, que é o formato do olho grão de café, que já vem ser um pouco mais esticado, com um inciso no meio, né, com um filete bem ao meio, para dar esse formato de grão de café. Bora agora analisar a boca das figuras zoomorfas e antropomorfas. Nós temos três tipos de boca. A boca estática, que é a boca do meio, né? Não está nem sorrindo, nem com formato de sorriso, nem com formato de triste. A boca com formato como se estivesse sorrindo. E a boca com formato como se estivesse triste. Essa boca, ela é feita através da ponta fina, né? Passemos agora então para o nariz. Nós encontramos três formas. Infelizmente, uma dessas que nós catalogamos aqui nós não encontramos. A primeira forma, somente dois filetes que dão a forma do nariz, que é desse morcego. A outra forma parece com um grão de café, tem os dois pontos e um pequeno corte no meio, que dá essa característica. O terceiro corte, ele é em formato de triângulo. O nariz ele é em formato de triângulo, com dois filetes no meio, que dão a característica do nariz. Então eu apresentei para vocês algumas cerâmicas que nos levam a acreditar que seja de estilo Conduri, que seja de influência Conduri. Isso não significa que aqui no sítio arqueológico da Veracruz não tenham outras formas de cerâmica a qual essa população que viveu antigamente produziu ou teve contato. Um exemplo que nós vamos mostrar para vocês são dessas cerâmicas.
nós ainda não conseguimos catalogar a qual estilo ela pertence, mas acreditamos que não é estilo Condori, pela forma que elas são. Mas um pouco do que analisamos, ela tem pigmentação, né? Ela é pintada de cores brancas, laranjadas, e o formato dela parece ser da tradição policroma, que pertence mais ao estilo marajoara. A diferença entre essas duas cerâmicas, visto assim logo de primeira, a gente nem consegue perceber quando a gente é leigo, mas quando começamos a olhar e ter a percepção de como uma cerâmica é diferente da outra, a gente acha nos detalhes, né? Eu falei os detalhes da cerâmica de Condori para vocês. Uma coisa, a cerâmica de Condori, elas são cerâmica mais rústica. A cerâmica, principalmente marajoara, ela já tem pigmentações, cores, principalmente elaborações e acabamentos. Essas minhas falas sobre arqueologia na Amazônia têm como referências os arqueólogos Eduardo Gosnelli e Antony Lopes Alves. São arqueólogos que fazem esse estudo. Principalmente Antony Lopes, que faz uma análise sobre a cerâmica Condori. O que nós precisamos fazer que a população, tanto aqui da Veracruz, tanto a população de Maués, como a população de qualquer lugar do mundo, tenham dentro deles o sentimento de pertencimento a uma história que é muito antiga, a uma história que mesmo que eles não tenham vivido, mas que faz parte da vida deles. A gente ouve muito falar, por que você dá valor a esses objetos velhos? Isso são coisa antiga, isso não tem valor algum. Tem sim, tem valor na sua história humana, tem a ver com a história da sua sociedade, tem a ver com a história do seu lugar. Por isso você tem que valorizar. Isso é um patrimônio, não é um patrimônio só de uma pessoa, é um patrimônio nosso, é um patrimônio da sociedade. Como é patrimônio, é preciso que eu conserve, é preciso que eu preserve para que esses achados arqueológicos possam ser cuidados por todas as gerações que passarem. Eu preciso ensinar para a criança, para o jovem, para o adulto, que ele faz parte da história da arqueologia da Veracruz, que isso faz parte da história dele, que é a história que ele está vivendo. Vamos valorizar, vamos conservar, isso faz parte, é patrimônio nosso, é patrimônio cultural, material, arqueológico, faz parte de todos nós.